Olá, eu me chamo Paulo Silas e nesse vídeo nós vamos ver a parte relativa à pronúncia. En Esperanto, ĉiu litero ĉiam estas elparolata. Em Esperanto, toda letra sempre é pronunciada. Ne ekzistas silentaj literoj. Não existem letras mudas. Então, em português, a palavra hora, você vê que na pronúncia a gente não tem o H. É a mesma coisa de pronunciar a palavra hora, né? Essa palavra também existe em português e as duas têm a mesma pronúncia, porque o H em português é uma letra muda. Em Esperanto existe a palavra horo e oro. Elas duas têm pronúncias diferentes e significado diferente. Horo é hora, oro é ouro. Em Esperanto, então, não existem letras mudas, todas são pronunciadas. La literoj havas po unu bazan elparolon, kiun oni ĉiam povas uzi, sed en la praktiko tiu litero varias en sia elparolo. As letras têm apenas uma pronúncia básica, que a gente pode sempre usar, mas na prática as letras têm uma variação na pronúncia. Então ele está dizendo que existe a pronúncia tradicional, tem a pronúncia fundamental, a pronúncia básica, que é aquela pronúncia padrão. Mas ele está dizendo que essa pronúncia pode variar, ela não vai ser sempre igual, talvez por influência da língua portuguesa, no caso de falantes de português, talvez por influência do francês, no caso de falantes de francês. O importante é que seja compreensível. Mesmo que haja influência, o importante é que a pessoa se faça compreender. La literoj A, E, I, O, kaj U estas vokaloj. Ĉiuj aliaj estas konsonantoj. As letras A, E, I, O e U são vogais, todas as outras são consoantes. Akcento. Acento. En vortoj kun du aŭ pli da vokaloj oni elparolas unu vokalon pli forte ol la aliajn. Tiu vokalo havas akcenton. Nas palavras com duas ou mais vogais, pronuncia-se uma das vogais mais forte que as demais vogais. Essa vogal que é pronunciada mais forte é a vogal que tem o acento, que em português a gente chama de acento tônico. Por exemplo, a palavra último. A vogal tônica, o acento tônico, está sobre a sílaba U. Último. Se fosse sobre a sílaba I, seria pronunciado ultimo. Se fosse sobre a sílaba mo, seria pronunciado ultimo. Percebe a diferença? Último, ultimo, ultimo. Então tem uma diferença na pronúncia. Então a sílaba tônica é aquela onde a gente dá maior ênfase. Essa palavra, se ela fosse uma palavra em Esperanto, a sílaba tônica seria no TI, ultimo, e não último. Por quê? Porque em Esperanto a sílaba tônica sempre recai sobre a penúltima. Akcento signifas normale plian laŭtecon, sed akcentata vokalo povas esti pli longa kaj povas havi alian tonon ol la aliaj vokaloj, normale pli alta. Acentuação tônica, acentuação, significa normalmente uma altura maior, mas uma vogal acentuada pode ser também mais longa ou pode ter um outro tom em relação às demais vogais, normalmente um tom mais alto. Ne ekzistas devigaj reguloj kiel oni kreu la pli fortecon de akcentata vokalo en Esperanto. Não existe regras obrigatórias sobre como nós criamos a acentuação tônica em Esperanto. La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta vokalo. Dextra corna e supersigno montras akcentoj ĉi tie. Então ele está dizendo que a acentuação desses exemplos e de todas as palavras em Esperanto sempre se encontram na penúltima vogal, foi o que eu disse aqui. Se essa palavra fosse uma palavra em Esperanto, a acentuação tônica teria que cair no ti, ultimo.
mas como ela é uma palavra em português, a acentuação fica no U, último, por questões possivelmente históricas. Então, em Esperanto, todas as palavras são paroxítonas. Ele está dizendo aqui, entre parênteses, que o sinal agudo sobre a vogal indica exatamente onde está a vogal tônica. Tablo. A vogal tônica está na sílaba tá, na vogal a. Se fosse na sílaba blo, a pronúncia seria tablo, mas não é tablo, é tablo. Na palavra neniam, a sílaba tônica está sobre o i. Se fosse sobre o e, seria neniam. Se fosse sobre o a, seria neniam. Então, é sobre o i. A sílaba tônica da palavra rapida está também sobre o i. Se fosse no a, a pronúncia seria como em português, rápida. E se fosse a sílaba tônica sobre o último a, seria rapidá. Mas não é nem rápida, nem rapidá. É rapida. Sílaba tônica sobre o pi. Na palavra taxio, a sílaba tônica está sobre o i. Se fosse sobre o a pronúncia seria taxio. Se fosse sobre o o, a pronúncia seria taxio. Mas não é nem taxio, nem taxio. É taxio. Sobre o i. Familio. Em português, a sílaba tônica da palavra família está sobre o primeiro i. Mas em Esperanto, a sílaba tônica está sobre o segundo i. Então tem uma diferença de pronúncia. Em português a gente pronuncia família, em Esperanto a gente pronuncia familio. Percebe a diferença? Família, familio. Na primeira, a vogal tônica é o primeiro i. Na segunda, que é Esperanto, a vogal tônica é no segundo i. Família, familio. Revolvero. Se fosse a sílaba tônica no primeiro o, a pronúncia seria revolvero. Se fosse no segundo o, a pronúncia seria revolvero. Mas não é nem revolvero, nem revolvero. É revolvero. Pronúncia tônica sobre o e. Crocodiloi. Se a sílaba tônica caísse sobre o primeiro o, a pronúncia seria crocodiloi. Se fosse no último o, a pronúncia seria crocodiloi. Mas não é nem crocodiloi, nem crocodiloi. É crocodiloi. Sobre o di. Esquimo. Se a sílaba tônica não caísse no i, mas caísse no e, a pronúncia seria esquimo. Se fosse no o, seria esquimô. Mas não é nem esquimo, nem esquimô. É esquimo. Esquimo. Sobre o que? Discutas. Se a sílaba tônica fosse no dis, a pronúncia seria discutas. Se fosse no a, seria discutas. Mas não é nem discutas, nem discutas. É discutas. Sobre o u. Metro. Se a sílaba tônica fosse no o, a pronúncia seria metrô. Mas a pronúncia é metro. E aí sim nós temos agora uma pronúncia metrô. Você vê que o o ele é prolongado porque são dois os. Metro, metrô. Metro, metrô. Apud e não apud. Apud. Perceba a diferença. Apud. Apud. Não é apud. Apud. Anstatal. Tricent. Malpli. Perceba a diferença. Malpli, malpli. A pronúncia certa é malpli. Há muitos esperantistas que pronunciam malpli, mas isso é influência de idiomas nacionais. Influência do português ou influência do francês é influência de outros idiomas. A pronúncia padronizada em Esperanto é malpli e não malpli. Ekde. E etc. Rimarco que o kai io ne estas vocaloi, sed spezzo de consonantoi. Oni nomas o kai io duono vocaloi. Perceba, ele está dizendo que as letras o e io não são vogais, são espécies de consonantes. Então, tanto a letra o quanto a letra io são chamados às vezes de
semivogais. Em português, a gente também tem essa definição de semivogais. La finaĵon o oni povas anstataŭigi per apostrofo. Apostrofo estas kalkulata kvazaŭ vokalo, ne elparolata, kaj la akcento ne ŝanĝiĝas. Então ele está dizendo que a gente pode tirar o O da última sílaba, o O final da palavra, e substituir por um apóstrofo, que é esse sinalzinho em cima parecido com uma aspa. O apóstrofo, ele está dizendo, é considerado como se fosse uma vogal, porque na realidade ele não é uma vogal, mas é a substituição para uma vogal que estava aí. Então ele tem que ser considerado na hora da contagem das sílabas. Legu ankaŭ pri kromakcentoj, silaboj kaj silabolimoj, foresto de akcento kaj akcentado de ekkriaj vortetoj kaj sonemitoj. Leia também sobre acentuações excepcionais, sílabas e limites de sílabas, ausência de acento e acentuação de onomatopeias ou então de exclamações. Percebam que as letras UO e IO não são consideradas vogais e isso tem uma consequência muito importante. Porque, como nós dissemos, todas as palavras são paroxítonas. Todas as palavras em Esperanto são paroxítonas, o que significa que o acento cai sobre a penúltima sílaba. Ora, então, para eu saber qual é a penúltima sílaba, eu tenho de contar. E como é que eu conto? Cada vogal representa uma sílaba. Então, se eu tiver 4 vogais na minha palavra, significa que essa palavra tem 4 sílabas. Se tiver 3 vogais, significa que há 3 sílabas. Então, o número de vogais indica o número de sílabas. E é importante saber, então, que essas duas letras não são vogais, para que na hora da contagem eu não as considere. Apesar de elas ter um som semelhante a uma vogal, elas não são vogais, elas são no máximo semivogais. Acontece que em português essas palavras são representadas pela letra U e pela letra I. Onde tem esse U com braquia, em português a gente vê apenas o U, sem sinal. E onde tem o J em Esperanto, em português é usada a letra I. Por exemplo, a palavra maio, que significa um mês, em Esperanto é maio. A palavra Brasília, que é a cidade, a palavra Brasília, que é a cidade, é transformada em Esperanto como Brasílio, onde tem um I, vira um IO. Mas por que em Esperanto é a letra IO, que é o J, e não a letra I? É porque em Esperanto existe uma letra especial para a semivogal. Em português, o I também é uma semivogal, mas não existe em português uma letra especial para as semivogais. A letra I representa tanto a vogal quanto a semivogal. E como é que eu sei a diferença entre vogal e semivogal? Eu sei que o U é uma vogal na palavra saúde porque eu não pronuncio saúde. Se a palavra U fosse uma semivogal, a pronúncia da palavra seria saúde. Mas ninguém pronuncia saúde, pronuncia saúde. Então, quando eu tenho uma vogal ao lado de outra vogal, eu pronuncio separado. Quando eu tenho uma vogal ao lado de uma semivogal, eu pronuncio junto. Então, é assim que eu identifico uma semivogal. Se a letra é pronunciada com um som separado da vogal que está do lado, então nós sabemos que essa letra representa uma vogal. Agora, se essa letra produz um som que vai junto com a vogal que está do lado, então essa letra está representando uma semivogal. Por exemplo, na palavra saudade, o U não é vogal. O U é uma semivogal. Sal é pronunciado o U como semivogal. Saúl é pronunciado o U como vogal. Saúl, vogal. Sal,
semivogal. Então você vê que a semivogal ela sempre é pronunciada juntamente com a vogal, enquanto que a vogal ela é pronunciada separada. Então em Esperanto, quando eu tenho o U fazendo uma semivogal, atuando como uma semivogal, esse U vem acentuado com a braquia. Se a palavra saudade fosse uma palavra em Esperanto, ela seria escrita assim. Na realidade até existe a palavra em Esperanto, só que termina com O. Saudado. E vê? O U vem acentuado com a braquia, porque o U nessa palavra, saudado, é uma semivogal, assim como em português, só que em português não existe o sinal. Quanto ao I atuando como semivogal, a gente pode usar o exemplo país e paz. Vê que tem uma diferença, tanto do significado quanto na pronúncia, onde país é uma formação política, né? O Brasil é um país, e paz é o plural de pai. Acontece que na palavra país, a letra I é uma vogal. E na palavra paz, a letra I é uma semivogal. É por isso que é diferente a pronúncia. Só que em português, não existe uma letra especial para a semivogal. Eu marco a vogal, mas a semivogal ela não vai marcada. Se a palavra paz fosse uma palavra em Esperanto, ela seria escrita assim. E a pronúncia seria a mesma, paz. Só que não existe uma letra especial para a semivogal I em português. Só existe em Esperanto, que é a letra IO. Essa é a diferença entre vogal e semivogal. E é importante saber, é importante entender a diferença entre vogal e semivogal na hora da contagem, porque como nós dissemos, cada vogal em Esperanto, em português também é assim, representa uma sílaba. Então aqui o exemplo. Crocodiloi. Se eu não soubesse que a letra IO, ou a letra J, que a gente chama em português, não é contada para fins de definir o número de sílabas, eu acabaria contando a letra IO para saber aonde que fica a acentuação tônica. Então nós temos a palavra e a primeira pergunta que a gente faz é: aonde que cai a sílaba acentuada? Na penúltima sílaba. E qual é a penúltima sílaba? Para eu saber a penúltima sílaba, eu tenho que contar quantas sílabas tem. Ora, essa aqui é a primeira sílaba? Não, não pode, porque a letra IO não é considerada uma vogal e só representa uma sílaba se houver uma vogal. Cada vogal representa uma sílaba. A letra IO não é uma vogal, então não representa uma sílaba. A letra O é uma vogal, então aqui está a primeira sílaba. A letra I é uma vogal, então aqui está a segunda sílaba vindo de trás para frente, ou seja, essa aqui é a penúltima sílaba. É por isso que é sobre esta sílaba que vai recair a sílaba tônica. Não é sobre o Lô, senão eu estaria colocando a sílaba tônica na última sílaba e não na penúltima, porque a letra J em Esperanto não forma por si só uma sílaba. Outro exemplo. Brasílio. A sílaba tônica cai sobre o Z, porque a letra IO não representa uma sílaba por si só. Se eu não soubesse que a letra J em Esperanto, pronunciado em Esperanto como IO, não representa uma sílaba, eu poderia fazer assim. Primeira sílaba aqui, segunda sílaba aqui e essa terceira. Aí eu acharia que a sílaba tônica deveria cair aqui. Mas não é verdade, porque a letra IO se junta com a letra O e forma uma sílaba única. Por outro lado, na palavra familio, eu sei que a sílaba tônica cai sobre o li e não sobre o mi, porque o O e o I formam vogais diferentes. O O é uma vogal, o I é uma vogal. Se aqui fosse um J, aí a pronúncia tônica teria que cair no Mi, porque o J não forma sílaba. Então nós teríamos uma sílaba, segunda sílaba. Essa seria a penúltima sílaba. Mas aqui nós não temos um J, temos um I. Então, primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Se eu colocar a acentuação tônica aqui, eu não vou estar colocando a acentuação tônica sobre a penúltima sílaba. Eu vou estar colocando sobre a antepenúltima. E não existem palavras em Esperanto que têm a sílaba tônica na antepenúltima, que são as chamadas palavras proparoxítonas. Existe em português, mas em Esperanto não tem. Em Esperanto, todas são
paroxítonas. Vejam aqui essa explicação adicional. Em Esperanto, a letra J corresponde ao som de um I breve, como nas palavras pai e lei. O som da letra I é uma vogal e o som da letra J é uma semivogal. Eu tinha dito a vocês isso. Muitos brasileiros têm dificuldade em diferenciar as vogais das semivogais. Isso se deve ao fato de que não existe na língua portuguesa uma letra específica para as semivogais. A mesma letra I é usada tanto para a vogal quanto para a semivogal, mas elas são diferentes no seu funcionamento. As vogais desempenham o papel de núcleo silábico, enquanto que as semivogais não desempenham o papel de núcleo silábico, aparecendo apoiadas a uma vogal, formando com elas uma só sílaba. A união de uma vogal com uma semivogal é chamada de ditongo. Então, a vogal forma sílaba, a semivogal não forma sílaba. A semivogal sempre vem junto da vogal, do lado da vogal. Uma vogal mais uma semivogal é um ditongo decrescente. Estou decrescendo de uma vogal completa até uma semivogal. Uma semivogal mais uma vogal é um ditongo crescente. Estou crescendo de uma semivogal até uma vogal. E duas vogais lado a lado já não é mais um ditongo, é um hiato. Aqui na palavra saúde, nós temos duas vogais, por isso que é um hiato. Mas na palavra saudade, nós temos uma vogal seguido de uma semivogal. E é isso que nós chamamos de ditongo decrescente. Na palavra país, nós temos um hiato, ou seja, duas vogais lado a lado. Eu sei pela pronúncia, país. As vogais são pronunciadas separadas, são duas vogais separadas. Pais, pela pronúncia eu vejo que estão pronunciados juntos. Tanto o A quanto o I são pronunciados na mesma sílaba, ou seja, forma um ditongo decrescente, composto de uma vogal A com uma semivogal I. É possível notar a diferença de funcionamento entre as vogais e as semivogais através de palavras com hiatos. A pronúncia de um hiato tem uma diferença evidente em relação à pronúncia de um ditongo. Por ser um hiato, a pronúncia separada das vogais é nitidamente perceptível. E aí ele dá exemplo da palavra saída, né? Um outro exemplo adicional. Saída. Eu sei aqui que tem um hiato porque eu estou pronunciando o A e o I separado. Saída. Se fosse um ditongo e não um hiato, a pronúncia teria de ser saída. Mas ninguém pronuncia saída, todos pronunciam saída. E aqui nós temos uma lista de ditongos decrescentes e ditongos crescentes. Ai é um ditongo decrescente, decresce da vogal A para a semivogal I, que em Esperanto é representado pela letra J. Por exemplo, em português tem pai, vai. Pai e vai são exemplos em português da formação de um ditongo decrescente, formado de uma vogal, no caso A, e de uma semivogal, no caso I. Em Esperanto, nós temos esses dois exemplos. Kai, que significa E, e ailo. Você vê que a pronúncia do Kai, esse A com J, é o mesmo do A com I do português. Cai. Depois nós temos o ditongo decrescente EI, como nas palavras portuguesas sei e lei. Em Esperanto nós temos lerneio, ei. Você vê aqui de novo um E seguido de um J, que é pronunciado como ei. Em português não existe uma letra especial para a semivogal e por isso que a gente usa o I. Oi é um ditongo decrescente, decresce da letra O para a semivogal I, que em português é representado pela letra I. Foi, boi. Em Esperanto, joy, oi. Você vê que é a mesma pronúncia, só a escrita que é diferente. Ui é ditongo decrescente, decresce da vogal U para a semivogal I. Em Esperanto nós temos o exemplo cuidado. Em português, na realidade. Em português nós temos o exemplo de cuidado Aleluia. E aleluia. Em Esperanto, tui. Aleluia. Veja que a diferença entre o aleluia em português e o aleluia em Esperanto, além da letra H, que existe em Esperanto e tem a pronúncia,
a letra J aparece para representar a semivogal, enquanto que a letra I é que representa a semivogal em português. Abelui. Abeluio. Abeluio, ui. Mesma pronúncia do U com I do português. Ya, Ya. Yanomamis, Yanomamis. que em Esperanto se traduz com um J. Yanomamo. Yaro. Yaro, Ye. Ye, Inquietude. inquietude. Sendo que em português é um pouco polêmico esses ditongos crescentes. Há quem digam que isso aqui não são ditongos crescentes. Mas vamos considerar que existe ditongo crescente em português quando essas palavras são pronunciadas de forma rápida. E quando elas são pronunciadas de forma devagar, elas têm uma tendência a virar hiato. Então vamos considerar assim. Exemplos em Esperanto. Yes. Yes, Adjetivo. adjetivo. Você vê que onde tinha um I em português, nós temos um J em Esperanto. I. I, Série. série, Calvície. calvície. Ida. Em Esperanto, Ida, que é uma língua do povo hebreu. Yo. Yo é o ditongo crescente, cresce da semivogal yo para vogal o, que em português é representado com I seguido do O. Yodo. Biologia. E em Esperanto, Yodo. yodo, Johano. johano, Yu. yu, Iugoslávia. Iugoslávia. Iugoslavio. Vejam a pronúncia e a escrita, quase a mesma, mas diferente um pouco. Onde tem um I semivogal do português, tem um J em Esperanto, e como em Esperanto todas as letras, todos os substantivos terminam em O, então a gente substitui o A por O. Iuvelo. Iuvelo, Iudo. Iudo, significa judeu. Jamaico, Jamaico, que significa Jamaica. Agora vamos ver a pronúncia das vogais. Vocaloi, vogais. Vocalo estas sono kiu estas farata sen baro de la aerfluo, kaj kiu povas porti akcenton. Vogal é um som que é feito sem que o fluxo do ar na boca seja barrado, seja interrompido, e pode carregar o acento tônico. La vocordoi faras sonon, vibrigas la aeron, kaj la lango formas la sonon. La vokaloj diferencas inter si laŭ la pozicio de la lango, laŭ vasteco kaj laŭ antaŭeco. As vogais se diferenciam entre si segundo a posição da língua. Abertura, a gente pode falar de abertura em relação à língua ou em relação à boca. E anterioridade. Abertura, grau de abertura da boca, que é influenciado também pela posição da língua. A vogal, segundo o grau de abertura da boca, pode ser malvasta, fechada, mesvasta, semi-fechada ou vasta, aberta. Então, vasta, grande malafirmaggio, uma grande abertura, que é a letra A. Quando você diz A, você abre a boca bem para pronunciá-la. Mesvasta, semi-fechada, mesgranda malfermaggio, uma abertura média. E, o, quando eu digo E ou quando eu digo O, eu fecho a boca um pouco. Malvasta, malgranda malfermaggio inter la lango kaj la buŝa plafono, uma pequena abertura entre a língua e o céu da boca. Então, quando eu digo I, a abertura que há na boca é pequena, assim como quando eu digo U. U ou I causa uma pequena abertura na boca e por isso que elas são chamadas de fechadas. Antaŭeco. A vogal em Esperanto pode ser, segundo a anterioridade, anterior ou posterior. Anterior é o caso da vogal I e da vogal E. Quando eu digo I, a língua está para frente. Quando eu digo E, a língua está para frente. Agora, quando eu digo U, a língua recua para trás. Quando eu digo O, a língua recua para trás.
Então ele diz aqui, la malfermaĵo inter la lango kaj la buŝa plafono estas proxima a la dentoj. A abertura entre a língua e o céu da boca é próximo aos dentes, ou seja, a língua vai para uma posição anterior, ela se projeta para perto dos dentes. La malfermaĵo inter la lango kaj la buŝa plafono estas malproxima de la dentoj. A abertura entre a língua e o céu da boca é distante dos dentes, então a língua ela vai para trás e fica distante dos dentes. La malantaŭaj vokalo estas preskaŭ ĉiam elparolataj kun rondigitaj lipoj, sed rondeco de la lipoj ne estas grava en Esperanto. Ele está dizendo que as vogais anteriores, ou seja, a vogal U e a vogal O, são sempre, quase sempre, pronunciadas com os lábios arredondados, mas o arredondamento dos lábios não é obrigatório em Esperanto. Em português, a letra U e a letra O sempre ocorre com arredondamento dos lábios, então nós não temos muito que se preocupar com isso. Vai acontecer, de que nós sempre vamos pronunciar o U e o O com os lábios arredondados. La kvin vokaloj de Esperanto. As 5 vogais do Esperanto. Vokalo, priskribo, sonsimbolo laŭ IFA. Vogal, descrição, símbolo sonoro segundo o alfabeto fonético internacional. A letra I representa a vogal anterior fechada. A letra U representa a vogal posterior fechada. A letra I representa a vogal anterior semifechada. A letra O representa a vogal posterior semifechada e a letra O representa a vogal aberta. E aí tem o símbolo do alfabeto fonético internacional. Antaŭeco ne gravas ĉe la vokalo A, ĉar ĝi estas la sola vasta vokalo. A anterioridade não é importante na vogal A, porque ela é a única vogal aberta.